Olá, e seja muito bem-vindo ao The Explainer. Hoje, a gente vai mergulhar numa filosofia que enxerga a educação de um jeito bem diferente. Não é só sobre aprender, mas sobre restaurar. Vamos descobrir o porquê por trás da educação adventista. Para começar, pensa comigo, qual é o verdadeiro propósito da educação? É só para passar de ano, arrumar um bom emprego, ou será que pode ser algo muito mais profundo? A filosofia que a gente vai desvendar hoje parte de uma resposta bem específica para essa pergunta. E essa resposta, olha, muda tudo. Então, esse aqui é o nosso mapa. A gente começa com o ideal, a educação original. Depois, colocamos o aluno no centro. Daí vamos entender a ruptura que bagunçou tudo, ver a educação como uma missão de resgate e, por fim, como acontece a restauração do ser humano integral. Bora lá! Parte 1. O ideal, a educação original. Para a gente entender essa filosofia, não dá para começar numa sala de aula. A gente tem que voltar lá no começo de tudo. A história, aqui, começa na própria criação do mundo, vista através do que se chama de cosmovisão bíblica. E o que é essa tal de cosmovisão bíblica? Pensa nela como se fosse o sistema operacional da sua vida. Não é só uma lista de coisas em que você acredita. É a lente, sabe, os óculos, através dos quais você enxerga tudo. O mundo, as pessoas e, claro, a própria educação. É o que dá o porquê para cada coisa. E essa lente se apoia em 3 pilares, que vêm lá de Gênesis. Primeiro, existe um Deus que é o criador de tudo. Segundo, o universo foi projetado como um lar para o ser humano. E o terceiro, que é a chave de tudo, o ser humano foi criado à imagem e semelhança desse criador. Guarda bem essa ideia, porque ela é a base de todo o projeto. E vamos para a segunda parte, o aluno no centro. Essa ideia de ser imagem de Deus joga todos os holofotes na peça principal desse quebra-cabeça, o aluno. Para saber como educar, primeiro a gente precisa entender quem é essa pessoa na sua essência original. E aqui está o pulo do gato. Na sua natureza, no seu design original, o ser humano é um ser relacional. A gente foi feito para se conectar. Nossa vida só ganha sentido de verdade quando a gente está em um relacionamento. O isolamento não é o nosso estado natural. E esses relacionamentos, no início, tinham uma ordem perfeita, uma harmonia. Primeiro, a conexão para cima, com Deus, que é a fonte de tudo. Depois, a conexão com o ambiente, a natureza, que a gente tinha que cuidar. E, por fim, a conexão horizontal, um com o outro. Isso era basicamente o primeiro currículo da humanidade. E não pense que era um aprendizado teórico de ficar só ouvindo, não. Era uma educação ativa, mão na massa, sabe? O objetivo era bem claro: desenvolver a pessoa por completo, físico, mental e espiritual. E com isso, garantir uma felicidade genuína. Terceira parte, a ruptura. Mas, como em toda boa história, acontece uma virada dramática. Essa harmonia toda não durou. E aqui vem a pergunta que muda tudo. O que foi que deu errado? Uma única escolha quebrou esse sistema perfeito. O resultado dessa ruptura foi uma inversão total. Onde havia conexão, surgiu o isolamento e a solidão. A harmonia virou um caos, uma desordem. E aquele sentimento de propósito foi trocado por uma angústia, uma perda de identidade. Os elos que davam sentido à vida se partiram, e o ser humano se viu sozinho. E essa ruptura foi como uma bola de neve rolando ladeira abaixo. Começou com uma transgressão que levou à separação. Essa separação gerou uma angústia, um vazio que levou à alienação. A gente começou a não se reconhecer mais, a identidade se perdeu e o resultado final, a morte. Não como um castigo, mas como a consequência natural de se desconectar da fonte da vida. E o estrago não foi só por fora, nos relacionamentos. Foi por dentro também. As nossas capacidades, física, mental e espiritual, que antes trabalhavam juntas, em sintonia, ficaram totalmente desalinhadas, enfraquecidas. É como se a imagem original do Criador em nós tivesse ficado trincada, borrada. E agora a quarta parte, missão de resgate. É justamente nesse cenário de crise, de tudo quebrado, que a educação ganha um propósito novo e, nossa, super poderoso. Se o problema foi a ruptura, a educação se torna a ferramenta de resgate, a resposta para reconectar tudo. Tem uma citação da escritora Ellen G. White que resume essa missão de um jeito perfeito. Ela diz que a verdadeira educação
é o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e espirituais. E ela prepara o aluno não só para uma prova, mas para o gozo do serviço neste mundo. Ou seja, a chave vira completamente. A educação deixa de ser só sobre desenvolver o que já está bom e passa a ter uma missão de restauração. O objetivo agora é duplo: consertar o que quebrou por dentro e remendar os laços que se partiram por fora. E a gente chega na nossa última parte, a restauração integral. Ok, a ideia é linda, mas como isso funciona na prática? Como é que a sala de aula vira um lugar de redenção? É o que a gente vai ver agora. A restauração acontece em duas frentes ao mesmo tempo. Primeiro, a restauração interna, o trabalho de alinhar de novo corpo, mente e espírito, para que eles voltem a funcionar em harmonia. E junto com isso, a restauração externa, o trabalho de reativar aquelas 3 conexões essenciais, com Deus, com a natureza e com as outras pessoas. É por isso que o currículo é todo pensado com uma intenção. A formação espiritual serve para restaurar o vínculo com Deus. As ciências sociais e humanas nos ajudam a reconstruir a ponte com o próximo. E as ciências naturais nos reconectam com o nosso ambiente. Tá vendo como cada matéria tem um lugar nesse plano maior? Nada por acaso. E, no fim das contas, outra citação dela amarra tudo com um laço perfeito. A meta final é restaurar no homem a imagem de seu autor, ou seja, ajudar a pessoa a se tornar a melhor versão de si mesma, aquela que foi planejada no início. Essa é a obra da redenção. E a educação é o principal instrumento para isso. E isso, gente, muda completamente a perspectiva do professor. Ele não olha para o aluno e vê só os erros, as dificuldades. Ele olha para o aluno e consegue enxergar quem ele pode se tornar. Uma pessoa completa, restaurada, renovada, é um olhar de esperança. No final, tudo se resume a isso, a este um propósito. Cada aula, cada projeto, cada conversa na escola tem esse único e poderoso objetivo: ajudar a restaurar no ser humano a imagem do seu Criador. Para essa filosofia, o nome disso não é só educação, é redenção. E isso deixa uma pergunta no ar para todos nós. Se a educação tem esse poder incrível de restaurar, de reconstruir, o que é que a gente está de fato construindo hoje nas nossas escolas e nas nossas vidas? Uma boa reflexão, né? Obrigado por ter ficado comigo aqui no The Explain.